que se faz é o ensaio de placa, eu vou ter uma laje imensa em cima de uma superfície. Então, né, às vezes uma sondagem se torna até desnecessária. Muito mais interessante é o ensaio de placa para definir a taxa admissível e se você vai precisar ou não melhorar esse solo. Todo rádio armado, ele vai exigir uma contenção, tá? E essa contenção é feita em bloco de concreto. Tem que passar muito rápido, o tempo é curto, não tem como detalhar mais. A forma, nós desenvolvemos a forma lá, toda metálica também. Uma forma só a todos os blocos. Então essa forma ia se montando, fazia a concretagem, desmontava e passava para o outro. Outro ponto importante é que dentro desse radieiro eu já tenho que nascer com as instalações. Qualquer ponto que eventualmente fique fora vai me dar uma complicação muito grande. Tá? Então, nós criamos uns gabaritos de madeira e esses gabaritos deixam todos os pontos, que seja de água e de esgoto que nascem, do gabarito do ponto exato. Só fazendo um parênteses aqui, vocês têm a experiência de uma pessoa que vivenciou obra e de um construtor, de um dono de construtora, que viu uma necessidade absurda de otimizar seus custos. Então é uma visão muito de obra dentro de canteiro. E aí, a concretagem é normal, tá certo? Nessa obra foi feito o concreto bombeado convencional. Na próxima, a gente já vai partir para concreto alcadizado, que de longe é o item mais importante numa obra de parede de concreto. Tá? Então, enfim, o que é um rádio armado sobre parede de concreto? É uma imensa laje, tá, toda armada, e você tem ferragem nas duas direções. E aqui, não sei se dá para vocês verem, mas seria um radieiro já executado. Existem nuances, quando vai se sair com a forma em cima do radieiro, é importante que se tenha absolutamente nivelado essa forma. Se eu não sair com a forma nivelada, eu vou ter problemas até o fim do pavimento. Vou ter problemas terríveis. Então, eu vi aqui, acho que o André falou, que dentro do canteiro de obra, a gente tem que ouvir o chão de fábrica, tem que ouvir o que a porcaria diz. Eles mesmos desenvolveram um sistema para nivelar a forma, foi perfeito, tanto quanto é do radieiro, bem como depois de concretar a laje do primeiro, segundo e terceiro pavimento. A armadura de uma parede de concreto, ela é sempre em tela soldada. E a tela soldada varia naturalmente de acordo com a exigência do projeto. Nessa obra aqui, primeiro pavimento, segundo pavimento, eu saía com a tela soldada em 92. Os dois outros pavimentos, em 61. Então, outra observação para se fazer com tela é que quando se recebe um projeto vindo do calculista, ele já vem com todo o plano de corte de tela. E é muito importante que essa tela, após cortada, ela seja armazenada da forma correta. Então, dentro do canteiro, nós temos baias, e toda a tela que foi cortada foi colocada num determinado local, para que não existisse confusão. E é interessante como o operário, depois do primeiro, segundo ciclo de concretagem, ele já sabe exatamente a posição de cada tela, exatamente quando vai buscar aquela tela. Ou seja, o primeiro bloco, nós concretamos em 40 dias. Terminamos o primeiro bloco em 40 dias. O último, nós concluímos com 20. Tá? Então, o ciclo, ele vai aperfeiçoando à medida que você vai rodando dentro da obra. Aqui é um exemplo da tela soldada. Tá? Pega-se o painel e corta já deixando buraco de janela, buraco de parede, enfim. Onde tem uma parede, a alma dessa parede é uma tela soldada. Tá? Outro detalhe interessante em parede de concreto são instalações. É norma que você não pode passar
fluido dentro de parede de concreto. Olha, então dessa forma, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, necessariamente por via de chave. Já instalações elétricas e telefônicas, essas todas elas você passa por dentro de parede e a tubulação. Quando você concreta a parede, a tubulação já está inserida dentro dessa própria parede, né? Então aqui é o exemplo da tela com a instalação, a tubulação da instalação elétrica já inserida nele. O eletroduto é flexível, porém é de alta resistência, tá certo? Você nota que a cor é o laranja, não é aquele amarelo, que a gente normalmente vê o eletroduto flexível. Se for amarelo, ele fecha. Na hora que você concretar a parede, ele vai fechar. E existe hoje um apoio muito grande, ou seja, no caso de parede de concreto, nós já não temos mais inovação tecnológica, já é um sistema normatizado. Isso foi encampado pela BCP, e a própria BCP dá um suporte absurdo e cria parceiros no país inteiro que produzem produtos para que se use tecnologia parede de concreto. Por exemplo, aqui nós temos a João. Ele fabrica um suporte, a gente chama em nome de camisinha. Tá? Então, você tem espaçadores, a gente já vai ver aqui, que os espaçadores têm que ser protegidos, porque senão quando você concreta, o espaçador até no concreto você não consegue tirar. A Jongo é um dos parceiros. Nós temos outros parceiros como a Polar, que fabrica essas caixas, caixas elétricas e telefônicas. Enfim, existe uma gama de parceiros que já trabalham com produtos selecionados. A gente tem aqui um exemplo de uma instalação de esgoto e de água. Então, quando você está fazendo a obra, na hora de concretar lá, se deixa o buraco do chato. Pelo buraco do chato, eu vou correr toda a tubulação. E depois de correr a tubulação, aqui a gente vê, ó, fica aparecendo toda a parede. E nada de tubulação elétrica envolvida dentro de parede. Aí seria a tubulação do banheiro, passa sempre fora da parede. E depois fecha com placa cimentícia. Tá? Toda aquela tubulação, ela aqui está fechada. Eu vou voltar o slide para a gente ver. Aí, ó. Então aqui eu estou antes de fazer o fechamento com a placa cimentícia. Essa placa cimentícia é interessante porque você reveste, inclusive. Põe a cerâmica. Aí a outro chato fechado também com a placa cimentícia. Ele lembra muito, não sei se vocês conhecem, o sistema drywall. No sistema drywall eu uso aquela placa de gesso cartonado. No nosso caso aqui, a alma, ou seja, a estrutura é a mesma do drywall. Só que em vez de fechar com a placa de gesso, a gente fecha com a placa cimentícia. Aqui a forma. Essa forma, eu sempre escuto a minha experiência pessoal, de todos os iniciantes em parede de concreto, uma preocupação excessiva com a forma. No fim, eu descobri que a menor preocupação que eu tive foi com essa forma. Não foi o que afetou mais. Agora, isso não quer dizer que não tem que se ter determinados cuidados com a forma. Tá? Um deles, por exemplo, na hora que essa forma chegar dentro do canteiro, tem que queimar a quintal. O que é queimar a quintal? Pintar a forma de quintal. Simplesmente pintar de parede. Outro cuidado interessante é o seguinte: depois que você receber a forma, faça uma pré-montagem. Treinar seu pessoal dentro do canteiro de obra e ver se o fabricante mandou alguma peça faltando. Você imagina que você está com o circo todo armado e quando chega na hora de completar, faltar uma peça, seja qualquer do painel. Se você não quebra a cabeça, não pode faltar uma peça sequer. Então você tem que ter
todas as peças encaixando umas com as outras para que o sistema funcione corretamente. Então, montar dentro do canteiro, fazer uma pré-montagem dentro do canteiro para que isso possa funcionar. Aqui eu não sei se vai dar para ler, mas a gente vê como é simples a questão da forma. Nós estabelecemos 10 critérios para escolher a melhor forma a ser comprada. Primeiro, produtividade de mão de obra na operação do conjunto. O que é que significa isso? Que se eu não tiver uma rotatividade grande da forma dentro do canteiro, eu posso fazer com que o sistema não fique eficiente. Então o sistema tem que ser de simples montagem. Se eu for escolher entre fabricante de forno, esse é um dos critérios que pesa. Qual é a mais simples para montar? Segundo critério, peso por metro quadrado. Você imagina o que é o cara de montar um painel desse, passar por andar do pavimento superior, se for uma forma de aço. Na década de 70 no Brasil, quando se iniciou o sistema de parede de concreto, existiam duas firmas. Aquele sistema Getal, que era com forma de madeirite, e o sistema de aço. A forma de aço pesadíssima, quer dizer, a produtividade caía, transformar desinteressante. Número de peças do sistema, quanto mais peças você tiver no sistema, mais complicado fica para montar o quebra-cabeça. Durabilidade de chapas e número de reutilizações, essas chapas bem utilizadas, quando ela vai estar em torno de 1000 usos. Modulação de painéis, flexibilidade, de adopção de projetos, ou seja, quando você adquire uma forma dessa, ela vem para um determinado projeto. Mas existem painéis que são padrão. Se você quer fazer outra obra, você vai ter que complementar. Ou seja, quanto mais padronizado eu tiver forma, melhor vai ser o aproveitamento contra a tipologia de construção. Adequação e fixação de embutidos. E dois itens de extrema importância. A análise econômica. No nosso caso, eu e André nessa obra, em vez de comprar a forma, nós alugamos. O único fabricante que alugava era isso, até com receio, achando que a forma podia ser desinteressante. Encontramos um grande parceiro, esse parceiro é a Formas, e foi a melhor opção para a gente economicamente. Para ter uma ideia, se nós fôssemos comprar a forma, íamos gastar 1,2 milhão nesse jogo de forma. Alugando, nós gastamos 300 mil, quer dizer, com um ganho sem suporte. E o suporte técnico que o parceiro dá na montagem, né? A forma de alumínio, a gente tem que ter alguns cuidados para que a montagem saia perfeita. Montar de forma incorreta significa o quê? Uma das vantagens competitivas é você não ter reboco, você não engrossar a parede, não tirar defeito de parede. Quando se faz o sistema de parede de concreto, que você tem o espaço correto, nivelamento correto, estanqueidade, a forma tem que ser estanque. Painel de transição, você vai fazer um pavimento e vai fazer um pavimento superior, tem que ficar colado um dos painéis. Isso é um dos pontos que dá diferença na forma que eventualmente você tem que engrossar o parede por conta disso. Então, muito cuidado com o painel de transição. Limpeza da forma, toda a concretagem, desmontou a forma com um novo ciclo, é interessante que a forma seja limpa, porque o que fica sujo na forma vai espelhar na nova concretagem. Então você tem que fazer limpeza e utilizar corretamente o desmoldante. Muito cuidado com o desmoldante. Fuja e desmoldante, me desculpe se tem algum fabricante aqui, vegetal. O desmoldante tem que ser o mineral para funcionar corretamente. Uma das vantagens do sistema de parede de concreto também é o que eles chamam de linha de vida, tá certo? Então, toda vida que faz um pavimento, aqui se existe um suporte, e em cima desse suporte é que é montado uma passarela hoje, a norma já existe de aço, e guarda-corpo, que evita acidente de trabalho. Nós não tivemos um só acidente dentro dessa obra. Nem o machucado na mão nós não tivemos. Então, e o item, muito ruim para vocês lerem aí, eu vou ver se eu faço. O item de longe,
o item mais importante que existe no país concreto. É concreto alta-adensável. Concreto alta-adensável é aquele que a gente deixa de precisar de adensar o concreto por meios mecânicos, via mangote de vibrador ou qualquer coisa do gênero. Olha, então eu vou fazer ele tão fluido que ele, com peso próprio, ele elimina todo e qualquer risco vazio. Olha, eu teria um aspecto parecido se eu superidratasse esse concreto, ou seja, se eu pusesse uma quantidade de água muito grande. Se eu fizer ali, o que é que vai acontecer? Eu perco a viscosidade do concreto e eu vou ter um alto nível de segregação. Então, quando se faz o concreto alta-adensável, a gente parte do concreto convencional e aditiva com superplastificante. O cimento tem que ser um que tem um alto percentual de furos e o agregado ele tem que ser uma brita miúda e a areia não pode ser aquela areia que a gente chama de areia boa para concreto. Tá? Se você não tiver essas características, a gente tem que adicionar uma sílica, a gente tem que adicionar um fio, enfim, para conseguir uma quantidade maior de fios na mistura, para que quando se faça a adição de aditivos, ele não tenha um problema de perda de fibrosidade e de segregação de materiais. Tá? Aqui, na sequência, vai ter um vídeo, eu queria que tu passasse aqui. Então veja bem, quando se faz um concreto combiado, o que se tem aí é um exame teste que vai estar entre 12, um abatimento de 12 e 14. Certo? Quando o concreto está adensável, quando a gente vai deixar de precisar de usar vibrador, tá? Eu não vou mais fazer exame teste, eu vou fazer o que eles chamam de flow, a abertura do concreto. Tá? Então o que dá entre 12 e 14 de abatimento do exame teste, na abertura vai estar 72, você imagina a diferença. E tudo isso modificado só com produto químico. Tá? No minuto 4. Vamos ver. Vocês observam, ele acha 72 centímetros. E olha, nós observamos que o ensaio ele é feito com o cone ao contrário. Certo? Isso significa que quando o concreto vai entrando dentro da forma, ele se espalha e elimina todo o qualquer vazio por si só. Certo? Imagina a redução que você tem de mão de obra numa concretagem dessa. Nós despejamos 40 metros de concreto em 1h30, 2 horas, os 3 operários. Tá certo? Então, a economia, o que se tem que ser de custo a mais, com a adição de aditivos, você tem uma absurda economia nos outros itens. Certo? Observar que, para esse tipo de concreto, a exigência de hidratação é muito violenta. Tá? Eu tenho que ter esse forno de 14 horas e tem que ter uma resistência de 4 MPa para que eu possa formar e completar um ciclo por dia.
Então, a peça tem que ser extremamente molhada, tá certo? Durante o período de... Enfim, a gente chega no acabamento. Todo o acabamento dessa obra, imagina, eu vou substituir chapisco, reboco, massamento PVA, para poder fazer pintura. Depois da parede completa feita, a única coisa que eu vou fazer é uma camada de gesso. E quanto melhor sair a parede, quanto mais lisa sair a parede, menos espessa é a camada. A gente está passando nessa obra aí entre 2 e 3 milímetros de espessura. Tá certo? Daí é que vem a economia do sistema, né? E aqui, para finalizar, é um vídeo que dá uma noção do que é o sistema, tá? Bem, pessoal, é isso aí, tá? Put your hands up, you're surrounded. The whole